Bom dia, hoje é dia 7 de março e vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio tanto o devocional da manhã como o devocional da noite e do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Marcos 11:22 e no Salmo 118, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando pelo devocional da manhã. Então vamos ler a introdução do Evangelho segundo Marcos. Autor e período da escrita. Somente um homem carrega o nome de Marcos no Novo Testamento. Desde o segundo século, o Evangelho segundo Marcos tem sido atribuído a ele. Este Marcos foi chamado apropriadamente João, com o sobrenome Marcos. Era filho de Maria, que possuía uma casa em Jerusalém. Essa foi a casa onde Pedro foi quando havia sido libertado da prisão. João Marcos também era sobrinho ou primo de Barnabé, ao qual foi companheiro do apóstolo Paulo por várias ocasiões. Paulo e Barnabé levaram João Marcos como ajudante durante a primeira viagem missionária deles. Porém, Marcos, que provavelmente ainda era um homem jovem, aportou-lhes deles em Perge e retomou para Jerusalém. Quando Barnabé quis levar seu parente consigo até a próxima viagem, Paulo não quis. Isso causou uma separação. Foi apenas 12 anos depois que o nome de Marcos ressurgiu na carta aos Colossenses e Filemon. Agora o encontramos em Roma, com Paulo preso. Na segunda epístola de Timóteo, pouco antes de sua morte, Paulo pede para Timóteo traga Marcos com ele, que agora é um ajudante muito proveitoso. Marcos também é mencionado em 1 Pedro 5, versículo 13. Aqui Pedro o chama de filho, provavelmente para a indicação de proximidade espiritual de relacionamento com Marcos. Não apenas Paulo, mas Pedro também era próximo, não apenas Paulo, mas Pedro também era próximo de Marcos. De acordo com a tradição muito antiga, Marcos teve seu evangelho com base nos sermões e informações que Pedro deu para os crentes em Roma. Até os dias de hoje, essa tese baseia-se em parte do uso de várias palavras latinas no hábito de explicar termos judaicos nas raras referências passagens do Velho Testamento, e no estilo pungente e animado. No entanto, para dividir corretamente esse evangelho, não é necessário conhecer essas estruturas, conhecer essa tradição. Em vez disso, a profundidade e ocupação com o conteúdo é a estrutura deste livro, inspirado pelo Espírito Santo, são essenciais. Não é possível determinar com precisão o tempo de escrita entre o Evangelho. As opiniões dos cientistas variam entre 55 e 70 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. O Evangelho segundo Marcos é o evangelho mais curto e na apresentação mais denso. Marcos não descreve tanto os ensinamentos e sim as ações do Senhor Jesus. Muitas vezes, Marcos usa o tempo presente em sua narrativa em vez do tempo passado. A palavra "e", no grego etis, é muito marcante e aparece nas mais de 40 vezes. Nem a genealogia nem o nascimento de Jesus são mencionados. Marcos inicia seu relato do ministério de Jesus desde seu primeiro capítulo. O Senhor Jesus retira-se para um lugar tranquilo com muita frequência, que é mencionado nos outros evangelhos. Marcos menciona principalmente com frequência que o Senhor Jesus não queria que as suas ações fossem tornadas públicas. Os discípulos não o chamam de Jesus de Senhor, ele é chamado de Cristo, ungido apenas 7 vezes. Todas essas peculiaridades mostram que o assunto desse evangelho é apresentar o Cristo como servo de Deus. Ele não é apenas o prometido de Israel, como no evangelho de Mateus, mas também o verdadeiro servo do Senhor. De acordo com suas próprias palavras, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mas o Senhor Jesus também é apresentado como verdadeiro profeta no Evangelho de Marcos. Como tal, ele anunciou as boas novas de Deus, o Evangelho. Essa palavra-chave aparece 8 vezes em Marcos, 4 vezes em Mateus e nenhuma vez em Lucas, exceto o verbo grego evangelizar, e nem em João.
Em Marcos 1:38, o Senhor Jesus explica com autoridade qual é o seu ministério: anunciar a palavra de Deus como profeta. Vamos às aldeias vizinhas para que eu possa pregar ali também, porque para isso que eu vim. Servo de Deus também é servo sofredor. O relato dos sofrimentos da morte do Senhor ocupa um lugar relativamente grande em relação à extensão do Evangelho. O Senhor Jesus anuncia seus sofrimentos futuros a seus discípulos por 4 vezes. Como pode ser visto na visão geral dos 4 evangelhos, Marcos, diferente dos outros 2 evangelhos sinóticos, tende a relatar eventos em ordem cronológica. Peculiaridades. Coisas peculiares do Evangelho de Marcos. Embora Marcos tenha escrito o evangelho mais curto, ele relata fatos que não aparecem nos outros evangelhos. Destacam-se os seguintes: 2 evangelhos, o surdo com dificuldade na fala, o cego em Betsaida, 2 parábolas, a semente que cresce por si mesma e o chamado à vigilância. A pessoa de Marcos. Marcos foi um servo infiel durante sua juventude. O Senhor lhe deu a tarefa de escrever sobre a sua vida como fiel servo de Deus. É somente Marcos quem nos fala do jovem que seguiu o Senhor Jesus quando ele foi preso e fugiu nu deles quando o prenderam. Com base em uma tradição antiga, supõe-se que esse jovem fosse o próprio Marcos. O final do Evangelho de Marcos. Muito foi escrito sobre os últimos versículos do Evangelho. A razão é que eles estão ausentes em alguns dos antigos manuscritos gregos do Antigo Testamento. Novamente, outros manuscritos contêm uma versão mais curta. Os editores da edição científica do Novo Testamento grego listam os versículos 9 ao 20 entre colchetes como significando que são muito antigos, mas não consideram originais pelos editores. Como esses versículos estão contidos na maioria dos manuscritos gregos e traduções antigas, há poucas dúvidas que o parágrafo antecede os manuscritos que omitem ou questionam. Os vários estudiosos que não consideram o parágrafo como original tendem a defender essa opinião, avançando argumentos relacionados ao estilo e ao conteúdo dessa passagem. Em minha opinião, no entanto, essas foram suficientemente contraditórios no século XIX por H. Ocean, J. P. Lang, J. W. Berger, C. F. Cayley, W. Kelly e outros tempos recentes por W. R. Farmer e J. James Bruggen, entre outros. Uma visão geral do conteúdo a gente vai ler sobre Marcos 11. Capítulo 11, entrando em Jerusalém e a limpeza do templo e a figueira infrutífera. E esse é a introdução do Evangelho de Marcos da Bíblia Spurgeon. Mas agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Tende fé em Deus. Marcos 11, versículo 22. A fé serve como pés para a alma. Como aquele que pode andar para a estrada dos mandamentos, o amor pode fazer com que os pés se movam mais rapidamente, mas a fé é o sustentáculo da alma. A fé é o óleo que permite que as rodas da santa devoção e da piedade fervorosa possam se mover bem, e sem elas as rodas seriam retiradas da carruagem, e nós arrastaríamos pensadamente. Com a fé posso fazer qualquer coisa. Não. Com a fé posso fazer todas as coisas. Sem ela não terei vontade nem poder fazer qualquer coisa a serviço de Deus. Se você quiser encontrar os melhores homens que servem a Deus, deverá procurar os que tiverem mais fé. Uma pequena fé salvará um homem, mas não poderá fazer grandes coisas para eles. E o infeliz de pouca fé, referência ao livro O Peregrino de John Bilman, não pode lutar com o apoilhão. Foi preciso que o cristão fizesse isso. Pouca fé não pode matar o gigante desespero. Foi necessário o braço de grande graça para abater este monstro. Pouca fé quase certamente irá para o céu, mas com frequência se empoderará numa concha e perderá tudo menos que suas joias. Pouca fé talvez dissesse: é uma estrada difícil, repleta de espinhos e afiados e cheia de perigos. Tenho medo de prosseguir, mas a grande graça lhe lembraria da promessa: o ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será os teus dias. Então, pouca fé se arrisca corajosamente, pouca fé desanima misturando suas lágrimas às correntezas, mas grande graça canta:
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios não te submergirão e imediatamente pouca fé enfrenta as correntes, você se sentiria confortável e feliz? Você se alegraria na religião? Teria uma religião de alegria e não de tristeza? Então, tem de fé em Deus. Se você gosta de escuridão e está satisfeito em habitar na tristeza e na angústia, então se contente com uma pequena fé, mas se a ama a luz do sol e quer cânticos de jubilo, procure com zelo este grande dom, a grande fé. E essa é a reflexão do nosso devocional da manhã. A gente tem uma grande fé e não uma pequena. Jesus fala que a gente tem que ter uma semente, como uma. A nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, mas o grão de mostarda ele cresce numa das maiores árvores que tem. Então, nós temos que ter fé e nossa fé estar, como fala o versículo de Marcos 11:22, ter fé em Deus, ter fé não em nós mesmos, mas nele. E agora vamos ler a nossa introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Salmos. Circunstância da escrita. Como um livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo do período do tempo, não apenas o autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos livros é Salmo de Davi. Pode se referir a Davi como o autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, Salmos 72 e 172, Asaf 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etam, Salmo 89, Emã, filho de Corá, Salmo 88 e Moisés, Salmo 90. Todos salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde os conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos serem ocorridos. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, estes salmos também incluem passagens de ação de graças e mostram que foram escritas depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre os salmos de Deus, as ações de Deus na vida de seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam as diversas situações da vida, a luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro dos Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, Salmos 145 ao 150, e cântico de ação de graça, Salmos 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais, 2 e 110, aqui diz a respeito do rei terreno de Israel. Salmo de entronização, 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais, 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didático, 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. E sobre o Salmo 119, tem um livro do Charles Spurgeon, O Alfabeto de Ouro, onde ele destringe cada versículo desse salmo, que é o maior
da Bíblia. Spurgeon em Salmos, Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas tanto para os bens das futuras gerações. Sempre que lemos os Salmos deles, podem nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que nos encontramos em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto Davi em uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução do livro de Salmos da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Melhor é buscar refúgio no Senhor que confiar nos homens. Salmo 118, versículo 8. Sem dúvida, o leitor tem sido provado pela tentação de confiar nas coisas que são vistas, em vez de descansar apenas no Deus invisível. Cristãos com frequência procuram um homem para pedir ajuda e conselhos, e mancham a nobre simplicidade de sua confiança em Deus. Se esta meditação noturna encontrar um filho de Deus ansioso por coisas temporais, então poderemos argumentar um pouco com ele. Você confia em Jesus e apenas em Jesus para a sua salvação? Então por que está aflito? Por causa da minha grande preocupação? Não está escrito: confie os teus cuidados ao Senhor? Não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus a vossas petições, pela oração e pela súplica. Você não consegue confiar em Deus para as coisas materiais? Ah, queria poder. Se você não pode confiar em Deus naquilo que é temporal, como ousa confiar nele nas coisas espirituais? Como pode confiar nele para a redenção de sua alma, se não se pode apoiar nele nem para algumas dádivas menores? Não é Deus suficiente para suas necessidades, ou sua toda suficiente é estreita demais para seus desejos? Você quer outros olhos além daquele que vê em cada segredo? É seu coração fraco que seus braços cansados? Se sim, busque outro Deus. Mas se ele é infinito, onipotente, fiel, verdadeiro e sábio, por que buscar outra fonte de confiança? Por que você remexe a terra para encontrar outra fundação quando este é forte o suficiente para suportar todo o peso que puder colocar sobre ela? Cristão, não misture seu vinho com água, também não permita que o ouro da sua fé seja adulterado com as impurezas da confiança humana. Espere apenas em Deus e deixe que sua expectativa seja dele. Não cobice a bobeira de Jonas, mas descanse no Deus dele. Permita que as fundações arenosas da confiança terrena seja a confiança dos dolos, mas faça com aquele que prevê a tempestade, construa para si uma habitação sobre a rocha eterna. Então, assim como o devocional da manhã, nós temos que ter a nossa confiança em Deus, tanto nas coisas terrenas, quanto nas coisas vindouras, nas coisas espirituais. Nós normalmente dividimos, nós só confiamos em Deus na parte espiritual e deixamos que nós mesmos, pela nossa força, consigamos o nosso trabalho, o nosso sustento, mas tudo vem do Senhor. Ele é o nosso verdadeiro provedor. E é assim que eu encerro o devocional do dia 7 de março. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia. Então tenha um bom resto de sábado e até o próximo.